estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, eu peço que sentem-se, por favor, e pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra em Ruth 1, do 1 a 10. Depois nós vamos ler do 14 ao 22. Depois o Ruth 2, 1. Vamos lá. Eu creio que esta mensagem faz parte de uma série de mensagens sobre escolhas. Deus está sempre falando com a gente sobre escolhas. Escolha, quando eu poderia ir para Deuteronômio também, no 30, 11, 15, 19, diz assim, no 11 diz assim, ó, o que eu estou lhe pedindo não é difícil demais. Não está fora do seu alcance. No 15 diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe. No 19 diz, escolhe, ao conselho de Deus, escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam. Então, às vezes parece que demora a entrar na cabeça da pessoa o entendimento sobre o poder das escolhas. Apesar da pessoa já ter ouvido diversas vezes, parece que não entra como revelação. Aquela coisa que fica clara dentro da pessoa, ela entende aquilo com uma nitidez. Em algumas pessoas demora, talvez porque ela não busque, talvez não, certamente ela não busca entender, não gasta o tempo devido em entender o que acontece com ela, o que Deus espera dela. Ela não para ouvir de verdade. Às vezes ela escuta. Porque você pode estar aqui e estar escutando. Mas escutar, a gente escuta muitas coisas, não significa que eu estou ouvindo e absorvendo. A mente é a porta do coração. Então as coisas passam por aqui, elas descem ao coração. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que você ouve, você realmente está ouvindo, dando crédito ao que está sendo dito, levando a sério aquilo, estudando aquilo, analisando aquilo. E sempre pedindo ao Espírito Santo, Espírito Santo, me revela, eu preciso entender o que acontece comigo, o que o Senhor está buscando, requerendo de mim. Então, escolhas, quando você escolhe, você pode escolher o bom, o ruim, o bem, o mal, a bênção, a maldição. Você pode escolher vida, você pode escolher morte. Escolha. Você pode escolher a porta larga, que é a porta que todo mundo, a maioria, entra, opta, escolhe, a maioria escolhe a porta larga. Porque ela não requer sacrifício. Você já leu sobre a porta larga. Então a porta larga, ela não requer sacrifício.
A porta larga, a pessoa acha que é o sujeito que ele tá no mundo. Não, a porta larga está falando de uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que, teoricamente, ela teme a Deus, ela anda com Deus, ela fala de Deus, ela tem a Bíblia, ela frequenta uma igreja. Mas, se você analisar o comportamento dela, não tem diferença de um mundano. Você olha a forma dela vestir, a forma dela falar, as expressões, o jeito dela agir, as coisas, os ambientes, os lugares que ela frequenta. Não tem a ver com Deus. As amizades que ela tem. Então a pessoa pode escolher essa porta larga que, bom, teoricamente eu estou andando com Deus, mas de uma forma que eu não tenha que colocar nenhum esforço, nenhum sacrifício. Nenhum. E eu posso escolher a porta estreita, apertada, que disse o Senhor, que essa, disse ele, conduz à salvação. E essa porta estreita, apertadíssima, ela realmente não é fácil. Porque demanda sacrifício, muita renúncia, muito investimento. Então não tem facilidade. Nenhuma facilidade. Você ouve a palavra e você não é guiado pelos seus sentimentos. O teu Deus não é o Deus dos sentimentos, mas o Deus vivo. Muitas pessoas têm sido dirigidas, governadas pelo Deus dos sentimentos. Muitas pessoas. Elas agem mediante as circunstâncias, os sentimentos e as suas emoções. Elas não são dirigidas pelo Deus vivo, mas pelo Deus dos sentimentos. Elas não são. Mas, se você for para Mateus 6,33, diz lá: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas quem escolhe a porta larga, a questão da lei das primeiras coisas, não existe. Essa lei não existe para ele. A lei das primeiras coisas, das primícias, porque é uma lei. Dar as primícias a Deus é uma lei. Se você fizer um estudo profundo sobre primícias, você vai ver, desde lá de Abel e Caim, o Abel dando das primícias da colheita. Você vai ver o Senhor, você vai encontrar o Senhor pedindo as primícias de toda a plantação, de toda a colheita. Você vai encontrar Ele pedindo as primícias de todo animal, o primeiro que saísse do ventre. Os primogênitos tinham que ser consagrados a Ele. Então, muitos não entendem até hoje o que significa a lei das primeiras coisas. Fazer a escolha
de botar Deus, mantê-lo no lugar que Ele determinou. Então, quando você coloca Deus no lugar que Ele determinou, tudo na tua vida tem que ser abençoado, porque é uma lei. Você está cumprindo com aquela lei, então você vai ser beneficiado com os resultados. Mas quando você não cumpre com aquela lei, você não pode exigir que as promessas venham para a sua vida, porque é uma lei, é uma direção, uma ordenança acompanhada de promessa. Busque em primeiro lugar a Deus e o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Entendeu? Então, isso é uma promessa. Você cumpre, você faz a sua parte, e Deus cumpre com a dele. Se você não faz a sua, você não pode exigir que Deus cumpra com a dele. Então, nós temos falado bastante de escolhas. Continuamente. Porque muitas pessoas estão sofrendo as consequências, danos, e não entendem, não dão lugar ao entendimento que aquilo é fruto de escolhas. De uma escolha, ou de escolhas várias. Então, esta palavra eu creio que é uma continuação de mensagens para fazer você entender o poder de uma escolha. Então, vamos lá. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim?
o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. 2:1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Muito bem. Israel entrou em crise. O que Elimeleque fez? Pegou a sua família e se mudou para uma terra, a terra dos Moabitas. Esse povo originou-se do Ló, de uma relação incestuosa com uma de suas filhas. Era um povo que carregava uma maldição, que invocavam outros deuses. Deus não estava em Moabe, e a bênção do Senhor não estava sobre aquele povo. Então, ir para Moabe, fugindo de um problema, mas assim, jamais poderia essa ideia dar certo. Se ele estava em Belém, se ele estava no lugar onde Deus era o Senhor, e havia uma crise, o que ele tinha que fazer? Esperar pelo livramento do Senhor, como tantos esperaram, inclusive o seu parente Boaz. Mas não. Algumas pessoas, quando entram num problema, ao invés delas esperarem por Deus, elas saem desesperadas para resolver na força do braço, ao modo delas, sem visão nenhuma, sem direção de Deus. Quantas pessoas que estão encrencadíssimas hoje, porque ao invés de dependerem de Deus, esperarem por Deus, sempre estão fugindo como Elimeleque, saem da direção, da posição, e vão tentar resolver fora da bênção, fora do lugar da bênção, fora da vontade do Senhor, um problema. Acontece que fugir de um problema nunca deu certo para ninguém. Você foge de um problema aqui, ele te pega ali na esquina. Você pode até pegar um atalho, tentar camuflar uma situação, aparentemente achar que aquilo está resolvido, mas você jogou algo para debaixo do tapete e aquilo a qualquer momento vai ficar pior. Como ficou para Elimeleque. Mas muitas pessoas nessa visão equivocada, elas querem, a pessoa quer se convencer de que está tudo bem, ela está com Deus. Elimeleque era judeu, com a sua família, e na cabeça dele, Deus continuava sendo o seu Deus, e que ele continuava com Deus, mas Deus não estava com ele. Quando ele saiu de Belém, quando ele foi para Moabe, ele foi sozinho. Deus não foi com ele. Quando você sai do lugar que você deve estar, que Deus determinou, e vai para uma direção que a tua carne está determinando, não pense que Deus vai te acompanhar. Ele não acompanha. O Elimeleque saiu nesta visão que muitos têm. Não, eu estou fazendo do meu jeito, mas eu estou com Deus. Mas Deus não está com você. Elimeleque achou. Ele quis se convencer. Na verdade, por favor, muitas pessoas querem justificar uma coisa que lá dentro elas sabem que
que está errada. Que está errada. E nós somos ensinados pela palavra de Deus, não tente justificar, limpar uma coisa que nunca vai ser limpa. Que ela é suja, que ela está errada. Lá dentro, muitas pessoas sabem muito bem que aquilo não está certo. Mas elas querem justificar, arrumar argumentos para limpar uma coisa que nunca vai ser limpa, para justificar uma coisa que não tem justiça para aquilo, para transformar uma coisa que Deus não abençoou numa bênção, numa coisa bem-sucedida. Então Elimeleque saiu naquela visão que muita gente, eu tenho que resolver o problema. Está em crise aqui, eu vou pegar minha família, vou para Moabe, dou um tempo lá, depois eu volto. Não, você não pode sair do lugar que Deus te colocou. Você não pode sair da direção. Quando Deus nos coloca numa direção, é porque Ele está trabalhando com propósito naquilo. Se você sair, você vai quebrar a cara, você vai fracassar. Não dá certo. Mas está aqui o poder que uma escolha pode causar na vida de uma pessoa. Deus nos deu a liberdade para escolher, minha gente. Não adianta uma pessoa querer se esquivar disso. Deus lhe deu a capacidade de raciocinar, de pensar e de decidir o que você quer. Você vai esperar por Deus, vai ficar na terra, no lugar onde Deus está, a bênção está. E se está difícil em Belém, onde o Senhor é o Deus, tem promessa de justiça, você acha que vai melhorar alguma coisa em Moabe? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É aquela ideia de algumas pessoas que ela está vivendo um problema em Deus, ela acha que se ela desistir da fé, se ela parar, se ela tomar outra direção, vai melhorar alguma coisa. Não vai melhorar nada. Se está difícil em Belém, vai ficar bom em Moabe? Claro que não. Claro que não. Isso é uma ideia, é um engano. Por isso que a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Cuidado. Uma das coisas, o que eu mais peço a Deus, não tem uma oração que eu faço que eu não peço a mesma coisa. Deus abre o entendimento, o meu e do povo. Deus tira as escamas. Deus abra a visão. Porque eu sei que de uma hora para outra, de um instante a outro, o diabo, se eu me distrair, pode colocar uma venda nos meus olhos, uma venda nos seus olhos. Ele pode encher de escamas os nossos olhos, bloquear a nossa visão, roubar o nosso entendimento. Porque o diabo, ele tem argumentos muito convincentes. Ele pinta uma coisa que está errada e deixa ela bonita, encantadora, para te fazer acreditar que Deus está naquilo, que aquilo tem bênção. Mas não tem. Se está fora da vontade dele, não tem. Então você vê que o Elimeleque era judeu, temia Deus. Toda a sua família reverenciava o Senhor. Mas aqui, houve fome em Belém de Judá. Então tinha um problema. Um problema difícil. Ele pegou, saiu do lugar que ele deveria ficar e esperar pelo socorro,
e foi para Moabe, para um lugar onde Deus não foi com ele, Deus não estava, a bênção do Senhor não estava. O que aconteceu? A primeira derrota, ele morreu. Enquanto o Boaz, que era o parente dele, estava lá firme, esperando pelo livramento, ele morreu. Já foi a derrota, a primeira perda. E grande, o chefe da família morreu. O que Noemi tinha que ter pensado? Não está certo isso aqui, tem coisa errada. Vamos voltar. Não. Ela fez o que muita gente faz após fazer uma escolha errada. Fica brigando à base de orgulho, de teimosia, para fazer aquilo dar certo. Acontece que já começou errado, não vai dar certo. Mas a pessoa quer se iludir que uma hora aquilo vai mudar. Que aquilo vai dar certo. Mas não vai dar certo. O que aconteceu? Insistiram, ficaram ali 10 anos brigando, 10 anos perdidos, de muita dor, de muito fracasso, de muitas lágrimas, de muita derrota. Os 2 filhos morreram também. Entrou uma maldição, um espírito de morte, que desgraçou com tudo, porque a bênção do Senhor não estava lá. Todos morreram. A Bíblia não diz que eles conquistaram um pedacinho de terra, fizeram uma boa colheita, não fizeram nada. Ao contrário, você vê Noemi, que se tornou uma mulher em extrema amarga, depressiva, revoltada, passou a culpar a Deus pelas suas derrotas e fracassos, dizendo, de mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu retornei. Então você vê como é que o diabo cega o entendimento das pessoas. Quando eles saíram porque tinha um problema, estava difícil. Mas agora ela viu o que era problema. Porque é isso que o diabo faz. Às vezes a pessoa está na igreja, está sendo abençoadíssima, está prosperando de todas as maneiras, Deus está cuidando, está abençoando. Tem problemas? Tem, mas a bênção está lá. E ela começa a se envolver com o quê? Com os problemas. Ela começa a se envolver com aquilo que ela não devia. Ou até alguns começam a se envolver com as bênçãos mesmo. E o diabo cega o entendimento da pessoa. E a pessoa começa a ver problema onde não tem, procurar. É aquilo que a gente já fala direto. Procurar pele em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Ela começa, e se você procurar, você acha mesmo. Quem procura, acha, a Bíblia diz. E pode achar o que não quer. Foi exatamente isso. Fizeram uma escolha ruim, achando que estava tudo ruim. E que a escolha era boa. Agora saiu da boca dela, de mãos cheias eu saí. De mãos vazias eu estou retornando. Porque agora ela estava retornando realmente na derrota. Quando eles saíram de Belém, eles não saíram derrotados assim. Eles saíram a família, com a vida abençoada. Tinha problemas ali, mas a vida estava abençoada. Agora ela tinha problema. Ela não tinha marido, não tinha um filho numa sociedade onde o valor da mulher vinha por intermédio do marido em gerar filhos. Ela não tinha marido, mas ela não tinha filhos e ela não tinha um tostão, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela tinha era muita derrota, perdas e perdas irreversíveis. Porque há perdas, há situações na vida que ainda dá para reverter. Mas há perdas à base de escolhas erradas que são irreversíveis. Infelizmente, algumas pessoas, elas vão fazendo
escolhas erradas, uma sucessão de escolhas erradas, envolvimentos com coisas que Deus não está, que Deus não aprova. E o que acontece? Começa a sofrer perdas irreversíveis. Mas o que eu comecei a falar? O poder da escolha, os que colocam diante de você. Está aqui bem, mal, vida, morte, bênção, maldição. Escolhe a vida, para que você e sua família, seus descendentes vivam. O que eu falei? Busque em primeiro lugar o reino dos céus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Se ele tivesse buscado a Deus e ficado no lugar, na posição, ele teria vivido o socorro que Boaz e todas as demais pessoas que ficaram esperando por Deus receberam. Tanto é que ela ficou sabendo lá em Moabe que Deus já tinha socorrido Israel. E quando estava todo mundo desfrutando já de fartura, Boaz, que era o parente, estava rico, influente, que eu li para você. O marido dela já tinha morrido há anos, os filhos já tinham morrido. Ela não tinha nada, não tinha um bem, não tinha uma conquista, só tinha fracassos. Porque é exatamente isso, enquanto uns estão buscando, respeitando a lei das primeiras coisas, valorizando a fé em Deus, pagando o preço da fidelidade. Enquanto alguns estão pagando o preço da fidelidade, outros estão levando a vida ao seu modo. Ao seu modo. E aí, o resultado final, vamos analisar o resultado aqui final, é sempre assim. Às vezes quando você está numa guerra, numa luta e está esperando por Deus, tem gente achando que é muito esperto, que está passando a perna até em Deus. Aí, esse negócio aí de ficar esperando, não, eu sou esperto, eu sou atirado, eu dou conta de resolver isso aí, comigo eu resolvo num tapa, o negócio já está resolvido, ok. Eu que ficar esperando que nada, eu vou é para Moabe, vocês estão do sem inteligência, vão ficar aí, eu não vou não, eu vou é para Moabe. Quando passar essa crise eu volto. É mais ou menos isso, não, é exatamente assim. Então, para o Elimeleque, ele era o esperto. O Boaz, o parente dele, era o sem inteligência, que ficou lá. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou esperar por Deus aqui, na minha terra, no lugar que Deus me colocou. É assim que pessoas que andam na carne e julgam que dão conta de resolver tudo ao seu modo, dão nó em goteira e resolve tudo e em 2 tempos. Eu tive uma ideia, Noemi, eu tive uma ideia. Essa crise, Noemi, vamos para Moabe, lá a gente fica numa boa, depois a gente volta, quando passar tudo isso. É a ideia de muitos. Tive uma ideia para sair desse problema. Vou para Moabe. Olha o Boaz lá. Boaz acomodado. Ficar aí quieto. Nessa crise. Boaz estava no lugar que Deus estava, que certamente determinou que ele ficasse, esperando por Deus, confiando em Deus. É a ideia certa, peraí, eu vou ficar no lugar, se com Deus está difícil, longe de Deus, se fazendo a vontade de Deus, cumprindo com a palavra, o negócio não é melzinho na chupeta, eu quero ver saindo da bênção, se debaixo da cobertura do Senhor não tem nada fácil, imagina fora da mão, da direção da bênção, da cobertura da bênção. Fora da bênção. Mas tem gente que se julga esperto. Sou mais esperto que Deus. Eu busco um atalho, dou um jeito no negócio. Quando
quando eu voltar, quando eu ficar sabendo que Israel tem colheita, a crise, a fome, o tempo de seca passou, eu volto. Mas não é assim que funciona. Não é assim não, você paga o preço em Deus para viver as bênçãos. Quando você não quer pagar o preço, você faz do teu jeito, só que não tem bênção. Muito bem, quando o tempo da colheita chegou, ele nem existia há muitos anos. Porque ele já tinha morrido. Ele nem existia, nem viveu para ver. Por quê? Porque tomou a direção errada. A escolha de esperar por Deus era mais acertada. De permanecer debaixo da bênção era mais acertada. Mas ele escolheu o quê? Fugir. E como eu disse, muitos saem com essa ideia. Sai fazendo as coisas, trocando os pés pelas mãos, fazendo ao seu modo, com essa ideia. Não, mas eu estou com Deus. Você pode achar que está com Deus, mas se Deus não está com você? Elimeleque, eu não tenho dúvida que ele achou que ele estava com Deus. Ele quis se convencer. Mas é aquilo que você tem que pensar. Não tente justificar uma coisa que lá no fundo você sabe que contrasta com a palavra. Que não está certo. Não tente, não adianta você tentar justificar uma coisa que você sabe lá no fundo que está errado, está errada. Morreram todos. Aí agora, Noemi fica sabendo lá em Moabe, que o Senhor já tinha socorrido Israel. Vamos voltar. Não tinha outra alternativa. Ela devia ter voltado antes. Mas esperou chegar a um fundo de poço para tomar uma decisão de mudança. De voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E aí saiu. Com as duas noras. Quando já estavam, diz a Bíblia, a caminho de Judá. Ela deu uma parada e disse assim para elas, eu estou pensando aqui, eu creio que é melhor vocês voltarem para a casa de suas mães, seus pais, para o seu Deus, para a vida de vocês. Elas começaram a chorar. De repente, já estavam a caminho de Judá. Orfa parou, deu um beijo na sogra e já foi embora. Tem gente que é igualzinha a Orfa. Quando ele pega a direção certa, basta uma pressãozinha. Basta uma situaçãozinha, ele já está retrocedendo. Tem gente que ele é a Orfa. Ele já está a caminho de Judá. Para desfrutar, viver da colheita, das coisas boas, está lá. Ele já está a caminho. Alguém vem e fala uma coisa diferente para ele, já muda a cabeça dele, pronto, já está tomando o caminho de volta. Até chora, demonstra um emocionalismo. Mas já não precisou de muito aperto, ela já está voltando. Tem gente que é assim, não precisa de muito para a cabeça dele virar. Para alguém influenciar negativamente, para ele tomar a direção errada. Pessoas como Ruth têm faltado hoje em dia. Pessoas de determinação, de personalidade, de uma palavra só. Você vai falar, mas bispo, a Ruth não era moabita? Era, para você ver. Ela não, os seus antepassados, ela não carregava bênção dos seus antepassados. Ela não carregava bênção sobre ela. Ela vivia numa terra onde a bênção do Senhor não estava. Ela aprendeu a ter esse caráter e a ser assim com o falecido marido? Não, porque o falecido marido
ajudou a manter, sustentou uma decisão errada junto com a família. Ela aprendeu com a Noemi? Não, porque a Noemi, depois do marido morrer, ela ainda esperou os filhos morrerem, quer dizer, ainda esperou mais fracasso para tomar a decisão de voltar. Quando ela, inclusive, ela não voltou, a gente vê nitidamente que ela voltou porque ela ficou sabendo que o Senhor tinha socorrido. É interessante isso aqui. Você vê que até então não tinha nos planos dela de voltar. Mas no fundo do poço ouviu que tinha bênção lá, deixa eu correr. No fundo do poço, a que ela ouviu, tem bênção, o jeito é voltar mesmo. A Ruth ouviu a mesma coisa que a Orfa ouviu, mas ela falou, não, eu não vou. Não precisa insistir comigo, a minha decisão está tomada. Porque essa mulher mostrou uma coisa que nós precisamos ter dentro, ter como entendimento. Eu creio que aquele temor, aquele sentimento de que ela tinha que ficar com a Noemi, que não era correto ela abandonar aquela senhora naquelas condições, mexeu com ela. Eu creio que Deus colocou aquilo dentro dela. Sabe quando a pessoa sente lá dentro? Não, o certo é isso. Mas será que as emoções dela também não gritaram? Mas você vai ficar com essa mulher? O que essa mulher tem para te oferecer? Não tem dinheiro, não tem mais filho para te dar para você casar. Porque era essa a ideia. Exatamente essa linha de pensamento que possivelmente o diabo trabalhou nas emoções dela. Você vai ficar, essa mulher, ficar com ela não tem futuro. Não tem futuro. Mas sabe, gente, preste bem atenção nisso. Diga comigo, responsabilidade. Precede resultados. Diga, vem primeiro que resultados. Caráter vem primeiro que conduta. Fidelidade vem primeiro que frutificação. Compromisso vem primeiro que conforto. Todo mundo concorda, quando nós falamos de caráter, todo mundo concorda que caráter é fundamental. Mas nem todo mundo consegue sustentar isto. Nem todo mundo. A pessoa quer o resultado. E não importa o que ela vai ter que fazer, desde que ela tenha o fim tal, o resultado tal. Mas nós não aprendemos isso com Deus. Aí alguém pode levantar e dizer assim, bispo, mas como é que faz? Ficar sem resultado, tem que ter resultado. Não, está certinho. Nós não somos estúpidos nem masoquistas para passar a vida insistindo numa coisa sem resultado. Está certinho. Certinho. Só que você tem que entender muito bem como isso funciona. Eu tenho que ter resultado na minha vida, sim. Mas eu não vou a qualquer custo em função de resultado. Quando você trabalha profundidade com Deus, Ele trabalha a largura. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais Ele trabalha para levar o seu crescimento. Exatamente isso. Você se aprofunda em Deus e Deus trabalha a largura. Onde você vai chegar. Então você tem que ter na tua cabeça o seguinte, eu vou pagar o preço da fidelidade. Primeiro eu vou ser fiel, depois eu vou ver, eu vou colher os frutos. Primeiro eu vou primar pela responsabilidade. Primeira responsabilidade. E em cima dessa atitude responsável correta, eu vou ter resultado. Eu vou atingir o resultado. Mas tem gente que não prima pela responsabilidade. Caráter não vem em primeiro lugar. Fidelidade não vem. Compromisso não vem. O conforto vem primeiro.
O conforto vem primeiro. É por isso que muitos não praticam a lei das primícias, das primeiras coisas. Porque dar as primícias a Deus requer sacrifício. Esperar por Deus é desafiador. Muito desafiador. Então é por isso que as pessoas saem criando seus meios próprios, buscando os atalhos, dando um jeito nas coisas. E aí? E aí é onde ela sai do que é certo, ela sai daquilo que traria bênção para a vida dela e age na força do braço. Na força do braço você pode até ter um resultado momentâneo? Pode. Mas a palavra é essa, é momentâneo. Aquilo não tem raiz, aquilo não tem profundidade, aquilo não tem alicerce, aquilo não foi construído na rocha, aquilo vai desabar. Isso vai. Nós estamos falando de um homem conhecedor do certo e do errado. Elimeleque. Noemi também. E fez escolhas erradas, sabendo muito bem o que era certo e o que era errado, o que ele devia fazer. Mas, na cabeça de algumas pessoas, naquele momento, ela quer ignorar, ela ignora. Porque ela quer o resultado. Então, mas cadê a responsabilidade? Espera aí, está certo? O que você está fazendo, o que você está escolhendo, está dentro daquilo que Deus é vontade dele? Condiz com a palavra? A Ruth veio primeiro a responsabilidade. Certamente o Senhor colocou aquele temor dentro dela. Espera aí, olha essa senhora, você vai deixar essa senhora? Certamente foi. O início de tudo foi aquilo. E a Noemi, não, volta, não. Nem insista comigo. A partir de hoje eu vou estar com você, onde você estiver eu vou estar. O teu Deus será o meu Deus, e onde você morrer, eu vou morrer também. Eu não vou te deixar. E isso aqui ilustra o relacionamento que uma pessoa deve ter com Deus. Exatamente isso. Ela fica com Deus, que foi o que... Na verdade, a Ruth tinha um caráter semelhante ao do Boaz, o homem que se casou com ela, o homem que era parente do Elimeleque, que esperou o socorro de Deus. E quando elas voltaram, ele estava rico, influente, e ele tinha esse caráter. A responsabilidade vinha em primeiro lugar. O caráter, a fidelidade, o compromisso. Se você estudar aqui sobre o Boaz, você vai ver que ele era um homem extremamente comprometido. Um homem de alma generosa. E a Ruth, apesar de ser moabita, ela manifestou uma fé e um caráter que nenhum dos demais mostraram ter. Nenhum. E ela mostra exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Não é porque há um problema que eu vou virar as costas agora para a minha fé, para Deus, seja o que for, eu vou sair resolvendo de qualquer maneira. Não, eu vou pagar o preço. E essa atitude dela, enquanto todos os demais, a órfã voltou, ninguém nem sabe o que foi feito dela, o Elimeleque morreu, o Malom, o Quilion, todos morreram fora da direção de Deus. A Noemi estava no fundo do poço, amarga. Ela foi a única que fez a escolha certa. Ela escolheu continuar indo para Belém, ela permanecer cuidando da Noemi, e essa atitude, essa escolha mudou a vida dessa mulher. Deus pôde pegar essa mulher e colocar na linhagem de Jesus. Ela se tornou parente de Jesus, ela se tornou bisavó do rei Davi,
e está na genealogia do Senhor. Como que o Senhor pega uma moabita e coloca na linhagem de Jesus? A conduta dela, para mostrar que Deus levanta quem Ele quer. É Deus quem promove. Ele levanta quem Ele quer. Quem promove é Deus. Isso não podia, é inacreditável. Deus era para... Você encontra duas pessoas na linhagem do Senhor que não eram judeus. A Ruth e a Raabe. Porque Raabe manifestou a fé lá, a Ruth manifestou a fé aqui. Pessoas que manifestaram uma conduta e fizeram a correta, fizeram a escolha certa. Escolheram ficar com Deus, com as coisas de Deus, agradar a Deus, fazer o que é certo. E Deus mudou a história dela. Chegaram em Belém no tempo da colheita, na mais profunda miséria, mas Ruth sustentando a posição dela de cuidar da Noemi. Deus mudou a vida da Ruth. O Boaz casou com ela, que era o parente do Elimeleque, rico, influente. Ela saiu da pobreza. Um dia ela era pobre, miserável. No outro ela já era a mulher do homem, um dos homens mais ricos, se não o mais rico dali da época, e influente em toda a cidade. Um dia ela estava de um jeito, no outro Deus mudou totalmente a vida dela. E permitiu que ela fizesse parte da linhagem do Senhor Jesus, que é uma honra. Foi uma honra. Você encontra o nome da Ruth na genealogia dele. Isso é uma honra, uma coisa que não tinha como acontecer. E o Senhor mudou. Por causa do que? Da escolha. Para deixar isso registrado para mim e para você. Que não tem essa. Pode ser moabita, pode descender de um povo maldito. Vim de um povo maldito. Mas Deus muda a história da pessoa. Deus promove. A pessoa pode estar vindo da mais profunda destruição. Tudo na vida dela. Não tem bênção ali. Mas quando uma pessoa faz a escolha certa, Deus muda completamente a história dela. E uma pessoa pode ter tudo, como Elimeleque e a família, para dar certo. Quando faz a escolha errada, dá tudo errado. Termina tudo errado, tudo fracassado. Sabe quando você olha às vezes a vida de uma pessoa, às vezes eu fico parado e pensando isso. Porque eu atendi muita gente na vida, muitas pessoas cruzaram o meu caminho. E às vezes eu fico parada e pensando, né, caramba, olha aí, a vida dessa pessoa tinha tudo para dar certo. Tudo. Elimeleque, judeu, de um povo que foi levantado à base de bênção, um povo abençoado, um povo de Deus, só escolha errada. Fez tudo errado, terminou no fracasso. Ruth, de um povo que originou-se da maldição, seus antepassados vinha de maldição. Ela servia outro Deus numa terra onde Deus não estava. Mas quando a pessoa faz a escolha certa, Deus honra aquela pessoa. Deus mudou a história da Ruth. Se tornou a mulher do Boaz, mulher rica, influente. E o que é mais importante? Ela passou a adorar o Deus vivo e está na genealogia do Senhor, faz parte da linhagem do Senhor Jesus. Deus mudou, ela teve filho e construiu uma vida bem-sucedida. Por quê? A escolha dela, escolheu. Quando tinha tudo para ela olhar ali e falar, não, essa escolha não parece ser a mais, não, retroceder não. Voltar não, eu vou continuar, eu vou ficar com a Noemi. E a Noemi? A Noemi ficou aquela mulher amarga. Não me chamem Noemi, me chamem Mara.
Porque o todo, preste atenção nisso, isso aqui é uma estupidez. A pessoa faz um monte de escolhas erradas, aí ela fica culpando os outros. E alguns, o absurdo como a Noemi, culpando a Deus. Não foram as escolhas dela, hein? Não foram, foi Deus. Deus deliberadamente quis pesar a mão sobre ela. O Todo-Poderoso se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. De mãos cheias eu saí, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Quer dizer, ela estava dizendo, tudo que aconteceu comigo é culpa de Deus. Não me chamem Noemi, eu sou Mara, sou amarga. O Senhor tornou a minha vida amarga. Ela usou essa expressão, o Senhor tornou a minha vida amarga. Então a pessoa faz escolhas erradas, aí a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Deus que não quis me abençoar, Deus que não quis me livrar, Deus que não quis, Deus é o culpado. Quantos que estão assim? Fiz um monte de escolhas erradas e agora tudo que ele sabe fazer é culpar Deus. Ou culpar alguém. Eu estou nessa situação, a culpa é sua. Não. Ela estava naquela situação de decadência por causa das escolhas erradas que ela e a família dela fizeram. Eles fizeram escolhas erradas. Mas, por intermédio da escolha certa da Ruth, ela foi amparada e teve um bom fim. Porque pessoas como Ruth, que sempre estão dispostas a fazerem escolhas certas, elas não só mudam a vida delas, como também abençoam a vida de muitas outras pessoas. A Ruth não só mudou a vida dela, com a escolha que ela fez, como beneficiou, amparou a Noemi. Mas por quê? Porque ela não escolheu o que era mais fácil. Se ela tivesse olhado para resultado, ela não tinha ficado com a Noemi. Porque naquele momento, Noemi não representava nenhuma bênção para ela. Mas dentro dela, ela sabia o que era certo fazer. E quando uma pessoa, ela sabe lá dentro, o Espírito Santo coloca. E ela ouve, ela dá crédito à voz do Espírito. E ela não finge que não está ouvindo, ela ouve, ela pratica, ela tem um resultado daquilo. Então ela primou pela responsabilidade. Espera aí, agora é a hora de eu... Não, a responsabilidade, eu tenho que ser responsável. Não, o certo é que eu fique. E quando ela manifestou integridade, caráter, responsabilidade, fidelidade, compromisso, porque momentaneamente, aparentemente, a melhor escolha era então voltar para a casa dos pais dela. Mas ela ficou com a Noemi, porque aquilo era certo. E é o que Deus está mostrando para você. O poder de uma escolha. Você ficar com o que é certo. Ainda que momentaneamente pareça que aquilo não está te levando a nenhum lugar. Mas quando você decide priorizar a Deus, agradar a Deus, ouvir a voz de Deus, não tem como não dar certo. Não tem como dar errado. Deus honra aqueles que param para ouvir a voz dEle. Que cedem para a vontade dEle. Exatamente isso. Você quer ter um bom fim? A escolha certa, acertada a ser feita, é ficar com a vontade dEle, dentro da direção dEle. É ouvir o que Ele está te falando e se firmar naquilo. Quando você percebe que você já tomou uma direção errada, não fica sustentando mais, como eles fizeram. Porque começou já com a perda do Elimeleque. Eles sofreram mais perdas. Porque quando Deus não está numa decisão, numa direção, numa escolha,
Você pode dar guinadas, você pode fazer todo tipo de movimento, que a bênção não vai chegar. Você vai ter que parar, entender, largar a teimosia, a arrogância, seja lá o que for, vencer seus sentimentos, dar meia volta e retornar para o lugar de onde você nunca devia ter saído, para a posição que você nunca devia ter saído, para aquele lugar, para aquilo que Deus determinou para você, ordenou. Você voltar a fazer aquilo que você devia ter continuado fazendo, permanecido fazendo. Que algumas pessoas começaram fazendo certo, depois mudaram. Deu certo? Não, não deu. Algumas pessoas já estiveram no lugar certo, era só esperar. Como o Boaz, o socorro não veio para o Boaz, para todo mundo? Chegou. Porque Deus sempre manda o socorro para quem confia e espera nele. E para o Elimeleque, a mulher e os filhos, eles ficaram melhores em Moabe? Não, a vida deles acabou. Acabou a vida deles. Não teve nada de bom. Eles não trouxeram nada de bom. Sabe o que ela trouxe de Moabe? Só tristeza. Ela estava acabada quando voltou de Moabe. Por quê? Porque eles foram sozinhos. Deus não acompanhou. Se você entender isso, sobre o que significa fazer uma boa escolha em Deus, Ele colocou diante de você, você pode, ainda que seja, fazer escolhas certas. Não é fácil, nunca será. Se você, a partir do momento que você entende que você tem que andar no Espírito, a tua carne vai sofrer. Ela vai sofrer. Então, e você tem que entender que entrar numa disciplina, dar as primícias a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, é desafiador. Não tem nada de fácil nisso. Não tem nada de fácil. Não tem nada fácil aí. O Abel ofereceu o melhor para Deus. Deus recebeu. O Caim, não. Não havia a sinceridade no coração dele que Deus esperava. Ele, ao invés de mudar, ao invés dele mudar, porque o Senhor falou, se você fizer direito, também vai haver aceitação para você. Ele preferiu matar o irmão. Então, algumas pessoas, não basta fazer uma besteira aqui e ali, elas ainda têm que continuar fazendo mais. Ao invés delas entenderem que elas estão erradas, elas se revoltam. Como ele não podia certamente matar a Deus, ele matou o irmão. Exatamente isso. Ele ficou com ódio de Deus não aceitar. Então aquilo, ele ao invés dele mudar, peraí, eu estou errado, ele descarregou o ódio dele do irmão. Então algumas pessoas estão frustradíssimas, amargas como Noemi, em função da quantidade de fracassos que vem sofrendo, e ao invés de parar e entender, peraí, se eu fizer direito, Deus vai me abençoar. Eu tenho que fazer a escolha certa, não adianta medir força com Deus. Não, algumas se revoltam ainda mais, como são extremos, têm atitude extrema, como o Caim, se virar tanto quanto o irmão que chegou a matar, e algumas, como a Noemi, aqui, num drama. Deus acabou com a minha vida. E não foi nada disso. Deus não acabou com a vida dela, as escolhas dela que causaram aquele dano todo, aquela dor toda, aquele sofrimento, aquele fracasso. Eu li essa palavra aqui em Hebreus 12, 11, eu gosto mais dela. Mas ela não é fácil de ser implantada
na vida, mas ela nos ilumina bem. Vamos repetir. Vamos juntos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Foi fácil para o Boaz esperar por Deus e as demais pessoas não. Só que mais tarde, ele estava rico, influente, abençoado, e o parente dele já estava morto há muitos anos. Foi fácil para Ruth ficar com a Noemi sem nenhuma, aparentemente não tinha perspectiva nenhuma de coisa boa ali? Saiu alguma coisa boa dali? Mas ela fez o que era certo. Não foi no estalar de dedos, mas logo lá na frente, estava ela casadíssima, honrada, amparada, cuidada. Por quê? Porque fez o que era certo. Não fez o que agradava a carne, o que era cômodo, o que era fácil, o que dá para fazer, eu faço. Fez o que era certo. E é isso que você tem que entender. Quando você começa a se disciplinar em fazer uma coisa que é correta, aquilo é certo, mas não é fácil. Se você pender para a dificuldade, você desiste. Mas quando você para e diz assim, não, isso é certo, e eu vou permanecer. No momento, pode causar até tristeza, não é fácil. É desafiador. Mas o resultado daquela atitude de perseverança e de ter determinação é paz e alegria, são vitórias. Quantas pessoas que começaram, eu poderia falar há muitos anos, mas vamos falar esse ano, começaram já desde a virada o dia 31, passaram na presença de Deus, estão firmes no Senhor. Cada dia que passa, a vitória está maior. E quantas pessoas que começaram lá no projeto de conquista, vieram no primeiro dia, no segundo, no terceiro, depois pararam. Enquanto aquelas que perseveraram estão vivendo milagres, aquelas que desistiram, perderam até o que tinham conquistado e agora estão tendo que recomeçar, enquanto algumas já estão lá na frente. Ela está tendo que recomeçar. Foi o caso da Noemi. Quando ela chegou, o Boaz já estava rico, influente, abençoado. E ela? Ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Você vê como é que é? Ela tinha que recomeçar a vida dela. E teria sido diferente se ela tivesse perseverado ali com a família, igual o Boaz perseverou. Possivelmente, creio eu, que eles estariam tão bem quanto o Boaz. Mas agora, enquanto o Boaz e tantas outras pessoas estavam já vivendo o poder de Deus, ela ainda tinha que agora começar do zero e agora em condições muito, mas muito pior de quando tinha saído. Como ela mesma disse, para ela que quando saiu achou que estava ruim, agora que ela viu que era situação ruim. Deixa isso entrar como entendimento. Decida focar em Deus, ouvir a Deus, pagar o preço da fé, perseverar no Senhor e ir até o fim. Não busca atalhos. Você quer resultado? Todo mundo quer, mas começa pelo que é certo, responsabilidade, fidelidade, uma boa conduta. Persevere em Deus e Deus vai mandar os resultados que você precisa, as vitórias que você precisa. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Pense a respeito. Gaste um tempinho com Deus aí, com a sua mão no coração. Ligue o seu pensamento no céu. Em nome de Jesus Cristo.
Liga o seu pensamento no Senhor. Abra o seu coração para Deus. Dê abertura para o Espírito Santo revelar o que você precisa entender e praticar. Hoje estou aqui, prostrado aos teus pés. Hoje estou aqui, eu sei quem tu és. És o meu Senhor, meu Redentor. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Fala com Deus com sinceridade. Vou gastar Busca ouvir a voz de a Deus. vida em tua Se curva obra. para a vontade dEle. Eu vou te obedecer. Se submeta a Ele. Entra Eu vou na te presença obedecer. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Sei que eu fui chamado no ventre da minha mãe. Eu não sou obra do acaso. Fui gerado em teu coração. Decida ouvir a voz do Nasci Senhor. pra te adorar. o Deus vivo, todo-poderoso. E não o Deus dos seus E o sentimentos. teu nome O diabo usa dos sentimentos mais que tudo. Para iludir, para enganar, para levar a pessoa a direção totalmente errada e oposta, a fazer escolhas. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou De te dor. Que levarão a dor. obedecer. Eu vou te obedecer. Peça para Deus iluminar você. Oh Deus, eu oro ao Senhor, controla a minha vida, governa a minha vida, Senhor. Me ajuda, Jesus. Eu não quero ser guiado por minhas emoções, por sentimentos. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu não quero fazer escolhas Eu vou te à base do olho, à base do eu acho.
Eu vou te obedecer. Mas eu quero que a minha vida seja guiada pelo Senhor. Eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Senhor. Pior do que fazer uma escolha errada é ficar sustentando uma escolha que nítida e claramente Deus não está nela. A melhor atitude é retornar enquanto tem oportunidade. Em nome de Jesus. Eu vou te obedecer. Oh Espírito Santo, nesta noite importante para nós, e que nós nos assentamos à mesa e vamos tocar, meu Pai, no pão, no teu corpo, beber do teu sangue. Nessa noite em que nós trazemos à memória que nós não somos escravos do mal, mas nós somos livres. Nós oramos ao Senhor, meu Pai. Ilumina o entendimento do teu povo, ajuda o teu povo, ó Santo de Israel. Ajuda o teu povo a te agradar, Jesus. Ajuda essa pessoa a se ver no Senhor, se achar, se descobrir. Ajuda, meu Deus, ela entender o que o Senhor fala com ela e se posicionar. Situa ela, meu Pai, coloca ela na posição que o Senhor espera, na direção. Tira o bloqueio da mente, tira as escamas dos olhos, tira o agravo dos ouvidos, dá a ela audição perfeita, espiritual, discernimento. Dá a ela a visão que o Senhor espera. Ajuda, meu Deus, que esta mensagem possa iluminar o entendimento dela, clarear agora. Que essa palavra possa lapidá-la, possa polir vidas aqui. Que hoje, meu Pai, haja um retorno para a verdadeira fé, para o lugar de onde nunca deveria ter saído, para a posição certa. Que hoje haja retornos importantes, meu Pai. Que essa pessoa decida retornar. Eu estou voltando, Senhor. Eu volto para a Tua presença. Eu volto para a Tua vontade. Eu volto para a direção que eu nunca devia ter saído. Eu volto para a verdadeira fé. Eu volto a Te agradar. Eu retorno para Ti, Deus. Eu decido abandonar o mundo, o pecado, as minhas vontades, o meu eu, o meu orgulho, os meus achismos, a minha teimosia. Eu decido rejeitar tudo isso e retornar. Eu retorno agora. Eu volto para Ti, Senhor. Eu retorno para a Tua vontade. Eu retorno oh meu Deus, que o Senhor espera. O Senhor espera que eu volte a Te agradar. Eu volte para o lugar que nunca deveria ter saído. Eu volto agora. Eu estou voltando, Senhor. E eu não vou permitir que o mal roube mais do que tem roubado. Eu não vou permitir que ele cegue o meu entendimento, que ele roube vitórias de mim. Eu não vou permitir que ele me amargue, que ele feche o meu entendimento, que ele me leve à revolta. Mas eu estou aberto a Te agradar, Senhor. Vamos gritar isso para Deus. Aqui estou eu, Espírito Santo. Toma a minha vida, inunda o meu viver. Eu quero ser limpo pela palavra. Eu quero ser lavado pelo Teu sangue.
Eu quero te agradar, Senhor. Eu decido te obedecer, ainda que me doa, ainda que doa. Tem coisa que é tão difícil deixar, abandonar, virar as costas, mas vamos, faça por Deus, e Deus vai te honrar. O que Deus tem para você é vitória, em nome de Jesus Cristo. Ele tem o melhor. Faça as escolhas certas. Daqui em diante, escolha agradar a Deus. Escolha. Rasga o teu coração agora. Diga: vem, Senhor, vem. Entra no meu coração. É difícil aceitar isso, é difícil fazer isso, é difícil renunciar a isso, é difícil parar com isso, é difícil virar as costas para isso, mas eu decido porque eu sei que esse é o caminho da vitória. Eu sei que essa escolha é certa a ser feita. Eu decido, Senhor. Eu não vou mais brigar contra a tua palavra, brigar contra a tua vontade. Eu não vou tentar fazer justiça com as minhas mãos ou viver o teu poder agindo do meu modo. Eu vou me comprometer. Eu vou agir com a responsabilidade, com o caráter, com a fidelidade que o Senhor espera de mim. Eu sei o que é certo. Vamos, diga isso para você. Vamos, ter essa coragem. Eu sei o que é certo. E eu não vou ficar brigando, tentando limpar uma coisa que eu sei que não é limpa, justificar uma coisa que eu sei que jamais haverá justiça, transformar uma coisa errada numa coisa certa. Eu sei, não adianta. Minha gente, preste atenção, não abra os seus olhos, liga o seu pensamento do céu e diga isso para Deus. Vamos, peça para Deus te ajudar, ainda que uma escolha, a escolha que você sabe que Deus está dizendo para você fazer, doa muito, pareça que você não vai conseguir, que é um pedaço seu que está sendo tirado. Eu te digo, agrada a Deus e Deus vai te honrar. Vamos, decida. Seja capaz de levantar a tua mão e dizer: Deus, assuma o controle da minha vida agora. Vem, Deus, assuma o controle da minha vida. Não é fácil essa escolha, não é fácil essa decisão, não é fácil essa mudança, mas eu decido para a glória do teu nome. Eu sei o que é certo e eu vou fazer. Eu sei o que é certo e eu decido fazer, e eu declaro no mundo espiritual que eu vou fazer, e eu vou pagar o preço da fidelidade. Eu vou pagar o preço da fidelidade. E eu sei que no final eu serei honrado e justificado para a glória do teu nome. Eu sei que o início já está doendo até para tomar a decisão. Praticar eu sei que não será fácil, mas eu decido que a partir de hoje eu escolho fazer a tua vontade, eu escolho o caminho certo, eu escolho te agradar e eu vou manter isto. Ainda que a minha carne grite, venha gemer, eu vou permanecer no Espírito. Eu vou permanecer no Espírito. Eu vou permanecer no Espírito. Eu coloco um ponto final na direção errada, nas minhas escolhas erradas, na minha vida de pecado, na teimosia. Eu não vou mais viver me enganando. Me enganando. Talvez você está aí e tem vivido assim, tem se enganado. Você quer se enganar, que não é bem assim. Você busca ouvir algo que alivie a sua consciência.
mas você sabe lá no fundo o que é certo e o que é errado. E Deus coloca diante de você o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você e os seus vivam. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa de dinheiro? Busca primeiro a Deus e Deus vai te mandar. Você quer sair da solidão? Busca primeiro a Deus e Deus vai te mandar a pessoa certa. Pague o preço. É melhor pagar o preço da solidão por um tempo do que se meter numa encrenca e sair fora da vontade de Deus. É melhor você passar um tempo de aperto como Boaz passou, mas depois viver a abundância e não sair em busca de uma fantasia, de um engano, de uma ilusão como o Elimeleque e perecer. Em nome de Jesus, paga o preço em Deus. Tem algumas pessoas que estão desesperadas para resolver um problema. Busca Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Eu te garanto pela palavra de Deus, é uma promessa, tudo será acrescentado. Busca Deus, seja qual for o problema que você vive hoje. Decida que hoje eu vou buscar a Deus em primeiro lugar. E eu tenho certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você dissesse agora, fale isso no mundo espiritual. Eu decido praticar a lei das primeiras coisas. Diga, eu vou praticar a lei das primícias. A lei das primeiras coisas. Vamos, tenha fé para isso. Eu vou praticar a lei das primeiras coisas. É uma lei. A lei das primícias. Eu vou primeiro dar a Deus as primícias. E eu sei que Ele vai acrescentar tudo na minha vida. Em nome de Jesus.